E também nós vimos que eles servem, que a gente passa ele no tempo, né? Pode conjugar essa palavra para dizer as coisas no passado, no presente e no futuro, né? Às vezes, só dizendo uma palavra, eu já tenho essa informação se a coisa já aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo naquela hora. E essa palavra é o verbo, né? Por exemplo, João, com o verbo, deixa eu ver um dos verbos que vocês botaram, assistir. Me dá uma frase em que mostra esse verbo acontecendo quando tu eras pequeno. Marina, pode ser você. É com o verbo assistir, né? É. Eu assisti TV nas férias. Tá. Nossa, é quando era pequena, né? Então, com essa frase da Marina, a gente já vê que a coisa já aconteceu. Outra coisa que nós não falamos ainda. Oi. Eu tenho uma dúvida. É. Acontecer seria um verbo? Acontecer é um verbo. É um verbo, vamos ver. Como é que a gente pode fazer para ver se a palavra é um verbo? Qual a palavra para eu não ouvir? Acontecer. Aconteceu, acontecerá. Uhum. Está acontecendo. Ó, o recurso da Sofia, então, é mudar de tempo. Se a palavra muda de tempo, ó, aconteceu, acontecerá, ela concluiu que é verbo. Tá? Mas eu entendi qual foi a tua dúvida, Maria. Pode falar. Por que tu ficaste em dúvida se é um verbo ou não? Porque tu tinha dito, eu pensei, nossa, será que acontecer é um verbo? Será que não é? Isso, mas por que tu ficaste em dúvida? Será que é? Por causa que, eu não lembro agora a tua fala, mas tu tava falando de acontecer alguma coisa com o verbo lá. Aí eu pensei assim, será que é um verbo? Aí eu só queria perguntar para ter certeza mesmo. Uhum. Sim, a dúvida do acontecer, ou do amanhecer, do chover, é que a gente não consegue fazer com esses verbos uma coisa que consegue fazer, por exemplo, com o verbo dormir. Com o verbo dormir, pode falar. Peraí, professor. O que eu consigo fazer com o verbo dormir, ou comer, ou jogar, ou ir, e que não dá para fazer com o verbo amanhecer, por exemplo. Eu amanheço, tipo... Muito bem. Não dá para conjugar com as pessoas do verbo. É isso mesmo. Por que será que não dá? Porque não é uma ação, nem nada desse tipo. Muito bem, é isso mesmo, Sofia. Não é uma ação e nada desse tipo, não é alguma coisa que a gente faça, ou que a gente mude de estado e tal. Amanhecer é um fenômeno da natureza. E não dá para dizer que chover, por exemplo, né? Eu chovo, tu choves, ele chove. Não tem como, a menos que seja no sentido figurado. O que quer dizer no sentido figurado? Não faço a menor ideia. Prof, eu sei, mas eu não sei explicar. Tenta, vamos lá. Saber, não saber, e não saber explicar, às vezes é só uma questão de começar. Sentido figurado é como se fosse... Ai, prof, eu não sei explicar. É como se fosse... Por exemplo, se a pessoa estiver fazendo um teatrinho, ela pode usar. Tipo, um negócio assim. Tá. Eu não sei explicar direito. Tá. Se a pessoa, por exemplo, qual é o contrário de linguagem figurada? Quando as pessoas usam uma palavra para dizer que não é figurado. Vocês já ouviram alguém dizer assim, literalmente encharcado, por exemplo? O que a pessoa quer dizer quando ela diz eu estava literalmente encharcado? No sentido literal. Marina, não entendi?
Eu sou a pessoa que fala isso de vez em quando. Isso, quando é que tu usa essa palavra? Literalmente. É nesse sentido aí que você acabou de falar. Parece que agora eu não consigo lembrar assim. Se eu disser assim, eu tô literalmente morrendo de fome, o que que a pessoa quer dizer quando ela diz literalmente? Tá mesmo. Que ela tá mesmo? Não tá Que não. exagerando. E o que seria o contrário, quando ela não quer dizer literalmente morrendo de fome? O que a pessoa quer dizer quando ela diz que está morrendo de fome? Não tá exagerando. Está exagerando, ela está dizendo. Ela tá, é uma imagem, né? Como se fosse que a pessoa, na verdade, está exagerando um pouco, está usando uma imagem, uma linguagem figurada. Então, o exagero é uma das formas que a gente pode usar para dar uma imagem, uma figura na cabeça da pessoa que eu estou com muita fome, não estou morrendo de fome. E quando a pessoa, como a Marina, diz assim, estou literalmente morrendo de fome, ela significa que realmente ela vai morrer de fome. Não é figurado. Então, no sentido figurado, às vezes, a gente usa o verbo, que é um fenômeno da natureza, conjugado, né? Posso dizer, eu cheguei trovejando, mas quem troveja não sou eu, ninguém troveja, né? É uma coisa da natureza. Tá? Mas, então, voltando para esses verbos, que são fenômenos da natureza, nós podemos, como a Sofia tinha dito, usar eles em tempos diferentes, no futuro, no passado e no presente, mas não podemos conjugá-los nas pessoas. Não vou dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Tá? A menos que seja figurado. Que aí eu posso dizer, eu estava chovendo no molhado. Tá? Falando do novo conteúdo. O que mais que deu para a gente ver sobre os verbos? Agora eu vou apresentar de novo aquela lista e vocês vão tentar ver o que tem de diferente, que eu até comentei na hora, se eu fosse dividir esses verbos em grupos, ó. Ficar, fazer e assistir. Qual é a diferença nesses verbos? Nascer, Eles terminam com... machucar e cair. O que acontece? O final deles é com A, com E, Muito com I. bem. O final deles, a conjugação deles pode terminar em ar, ou ir. Tá? Nós vamos chamar os verbos que terminam em ar de verbos da primeira conjugação. Ficar, jogar, assar, tá? Como será que se chamam os verbos terminados em er? Como fazer, nascer, correr e ver. Se os terminados em ar eu chamo de primeira conjugação, os terminados em er, como amanhecer, comer, vou chamar de... Segunda conjugação? Segunda conjugação, que é a segunda vogal. E como será que se chamam os verbos assistir, ir, cair? Terceira conjugação? Terceira conjugação, dormir, tá? Então, os verbos... Deixa eu sair daqui. Os verbos vão se dividir em 3 grandes grupos. Os verbos que terminam com ar, que são da primeira conjugação. Os verbos que terminam com ir, que são da segunda. Os verbos que terminam com er, que são da segunda. E os que terminam com ir, que são da terceira. Marina, bloqueou bem na hora que tu estava com a boca aberta. Você já... Ô, prof, amor também é um substantivo, né? Porque tem como conjugar amei e amarei. Ou não é? Quem é que pode responder para a Sofia? Essa pergunta que é muito boa. Amor. Eu não sei, prof. Ela disse assim, ela começou, na verdade, tu querias dizer que amor é um verbo, né? Tu disseste assim, amor é um substantivo. Amor é um substantivo abstrato, ou amor. Mas existe o verbo, como é o nome do verbo?
Amar. Existe o verbo amar. Tá? Então, na hora que a gente vai ver se aquilo é verbo ou não é, a gente presta atenção se está dizendo... Por exemplo, luta. Luta é verbo ou é substantivo? Substantivo. Teria que ser verbo. Mas se eu disser ela luta? É a conjugação do verbo. É a conjugação do verbo. Então, depende da frase. Luta pode ser que eu esteja falando do substantivo, se eu estiver falando a luta, uma luta, aquela luta, o nome daquela coisa, né? E eu posso estar conjugando o verbo lutar. Fala, Maria. Maria Clara. Eu não tinha... É por causa que quando tu falou, não prestei muita atenção, daquele negócio que termina com A, com I e com E. Tu pode repetir? Posso. Gilberto, pode repetir para Maria? Oi. Gilberto? Oi. A Maria Clara está perguntando o negócio que termina com ar era ir. O que era que a gente estava falando? São as três. Ir, É. assistir, nascer. Nascer. Tá. Maria Clara, o que eu disse é que o nome do verbo, o infinitivo do verbo, que é esse jeito... Por exemplo, se eu for procurar no dicionário, digamos que eu não conheça um verbo, uma palavra. Li na frase e vi Maria redarguiu. E aí eu penso, redarguiu eu não conheço. Vou procurar no dicionário. Vai aparecer a palavra redarguiu no dicionário? Não, vai aparecer redarguir. Vai aparecer terminando com ir, que é o infinitivo. Então, o infinitivo, o nome do verbo, é a forma como ele aparece no dicionário. Tá? Se vocês forem procurar em inglês um verbo que vocês não conhecem, também não adianta procurar o verbo conjugado. Se eu estivesse lá lendo um livro e diz Tom plays soccer, e aí eu vou procurar plays no dicionário, não tem, porque plays com S no fim está conjugado. Eu tenho que procurar play, que é o infinitivo. Em português também. Tá? E o infinitivo do verbo é a forma do verbo em que ele termina ou com ar, ou com er, ou com ir. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Tá? Depois nós vamos ver que existe um verbo e os seus derivados que terminam com or. É isso que eu ia perguntar, se não tem nenhum que termina com or. Alguém consegue achar um verbo que termina com or? Eu tinha perguntado do amor. Entendi. O amor, no caso, é o Terror. substantivo. Terror também é um substantivo. Mas existe o verbo por. Tá? Só que o verbo por, vou botar ele aqui, como é que se escreve? Por, com acento, ó. E aí, os derivados do verbo por, que são compor, dispor, repor, tá? E todos esses outros verbos. Só que esses verbos, eles também são chamados da segunda conjugação, porque eles, na origem, esse verbo era assim, poer. E deixa eu ver se eu pego a... Vocês estão ainda assistindo... Não, né? O quadrinho. Eu vou botar o quadrinho e vou mostrar como é que se escreve esse verbo. Peraí. Na origem, é porque agora a gente não tem essa letra, tá? Mas na origem, era assim. Todo mundo já está vendo? Sim. Tá vendo essa letra aqui, ó? Que é um O, e grudado nele é um E. E maiúscula, opa, peraí. Maiúscula é um O,
e grudado nele é um E. Essa letra não tem na nossa língua, né? Não. Na nossa língua, a palavra que tinha essa letra, que tem, por exemplo, ainda hoje no francês, mas que ela veio do latim, ou ela é traduzida como O, ou ela é traduzida como E. Tá? Em francês, por exemplo, existe a palavra cœur, que é grudada assim, ó, que significa cœur, coração, tá? Em português ficou coração. Não vamos dizer que meu negócio aqui tá ótimo, né? Minha letra, minha caligrafia. O que vocês acharam? É porque eu não peguei a canetinha fazendo no mouse. Tá? Então, o verbo por vem dessa palavra aí, poer, portanto, ele é considerado segunda conjugação, porque terminava aqui, ó, com E, com er. Tá? Entenderam? Então, apesar que amor não é verbo, e mar não é verbo, que também termina com ar, mas o infinitivo dos verbos pode terminar com ar, era ou ir. E essa única exceçãozinha ali, que é o por, tá? Então, a gente já sabe bastante coisa sobre o verbo, já sabe que ele indica fenômeno da natureza, ou ação, ou estado, já sabe que ele pode passar para um tempo futuro, passado ou presente, já sabe que ele pode querer dizer uma pessoa que está falando, que é o eu, ou a pessoa com quem eu estou falando, que é o tu, ou a pessoa de quem eu estou falando, que é o ele ou ela, e ele pode falar, ele pode se conjugar no singular ou no plural. Como assim? Quem é que sabe me dizer isso? Repete, prof. Eu falei que eu posso mudar a pessoa. O verbo pode estar na pessoa que fala, que é o eu, na pessoa com quem eu falo, que é o tu, e na pessoa de quem eu falo, que é ele ou ela. Mas eu disse que também eu posso fazer isso no plural. Isso aí que eu falei é no singular. Como é que ficaria no plural se eu que estou falando tem mais alguém comigo falando? Nós? Nós, muito bem. Então, se eu quero dizer eu jogo, é a primeira pessoa, é a pessoa que fala no singular. Mas se tiver alguém junto com ela, ela vai dizer nós jogamos, e nesse caso também é a primeira pessoa, porque é quem está falando, mas é do plural. Entenderam? Prof, eu achei um monte de verbo com ouro no final aqui, além do... UR? É OR, na verdade. Ah, OR. Quais são? É antepor, apor, compor, contrapor, decompor, depor, descompor, dipor, estrepor. Tem muito ali que eu botei. Isso. O que está percebendo? O que está percebendo em todos eles? O que eles têm em comum? O por. Todos eles terminam com por, porque eles são derivados do verbo por, tá? Por isso que ali viram que eu escrevi ali, né? O verbo por e os seus derivados. Eu botei alguns derivados, compor, dispor, recompor e por aí afora. Todos os verbos que terminam com or, na verdade, vão terminar com por, porque vão ser derivados de por. Tá? Onde é que tu achaste essa lista? No site ali, verbos terminados com or, eu perguntei. Tudo bem. Pode ver, não vai ter nenhuma exceção. Todos Daí eles. eu botei no Google também, verbos terminados com ur, daí falou que não tem nenhum verbo na nossa língua portuguesa terminado com ur. É. Tá? E tentar achar um verbo que termine com or, que não seja com por, não vai ter também.
Dor, prof. Dor é um verbo? Como é que é o verbo do dor? Da dor? É das pessoas. Eu pus, você pôs. Não, mas para um pouquinho. O verbo dor. A Maria perguntou. Doer. Isso, muito bem. Dor é o nome daquela sensação, né? Que a gente não quer sentir, não quer ter. E o verbo da dor é doer. Então já termina com E. Com E. Entendeu, Maria? Maria Clara? Tá? Pode acreditar, mas também pode pesquisar. É legal que pesquise. Tá? Então, na página 50 e... Peraí, vou ver. 48, eu acho. Na página 48 do Araribá, isso, tem uma partezinha sobre verbos. Peguem ali. Todo mundo pegou? Peraí. É. Página 48. Bem embaixo. Vou anotar aqui. Pronto, prof, achei. Verbos. Tá? Você que vai ler, Vitória? Hã? Queres ler o primeiro parágrafo? Pode ser. Vai. Verbo, definição. Verbos são palavras que indicam processos ou ações ou que estabelecem a ligação entre um elemento e sua característica. Isso, essa parte do elemento e a sua característica é esse tipo de verbo como ele está cansado, ela parece feliz, minha mesa ficou arrumada 5 minutos, tá? É isso que ele leu ali. Esse próximo parágrafo, João, lê para nós. Segundo parágrafo. João Teodoro. Acho que ele não tá em aula. Falou que a internet dele caiu. O Antônio já está? Eu? Então, segundo parágrafo. Tá. O processo verbal também pode ser expresso por uma locução verbal, isto é, uma expressão formada por dois ou mais verbos em que um deles concentra a ideia principal. Isso aqui é muito importante. O que é uma locução verbal? Nós vimos o que era uma locução adjetiva, que era quando tinha mais do que uma palavra para dar uma informação que servia como adjetivo na frase. Na locução verbal, eu vou ter dois verbos querendo dizer uma ação só, ou uma informação verbal só. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu escreverei amanhã, mas em vez de escreverei, eu posso também dizer, querendo dizer a mesma coisa, eu posso dizer, amanhã eu Vou escrever? vou escrever, muito bem. Normalmente é assim que a gente fala, né? Eu vou escrever. É muito mais raro pessoas que digam escreverei do que pessoas que digam vou escrever. Então, esses dois verbos, vou escrever, na verdade querem dizer uma coisa só. Né? Qual das duas palavras é mais importante? Vou ou escrever? Escrever. Escrever, tá? Que é isso que falou aqui, ó. Dois ou mais verbos em que um deles concentra a ideia principal. Tá? O vou só serviu para dizer que é no futuro. Não é que a pessoa vai até algum lugar. Né? Esse vou serviu para formar o futuro composto. Tá? Clara, pode ler o próximo parágrafo? Tô aqui, prof. Onde é que a gente tá agora?
Último parágrafo da página 48. Os versos também variam para indicar o tempo em que ocorre a ação ou o processo verbal, presente, passado e futuro. O modo verbal exprime a atitude de quem fala diante do comunicado, certeza, suplica, hipótese, etc. O que é uma súplica? É, tipo, implorar. Exatamente. Por favor, me dá aquele brinquedo. Fica suplicando, fica implorando, é sinônimo. Muito bem, tá? Então, o modo dos verbos vai depender. Como é que eu vou escolher se eu vou usar o modo indicativo ou imperativo? Depende do que eu quero. Quando é que vocês dizem, por favor, compra esse brinquedo? E não, comprou esse brinquedo, comprará esse brinquedo. Porque ela está suplicando. Ou ela está pedindo, ou ela está mandando. Então, o modo vai depender de qual é a intenção da gente. Nossa, quando tu falou assim, ela tá mandando, eu imaginei a criança enfiando o dedo na cara dos pais, falando assim, tu vai comprar isso agora. É aí mesmo que o pai não vai comprar, né? Os pais. Não devem, pelo menos. Tá? Mas, às vezes, a gente manda coisas, né? Quando o professor diz, façam tal coisa, ele está mandando. Ou quando ele diz, abram o livro, ele está orientando. Então, o imperativo serve para orientar, para pedir, para instruir, né? Dar uma instrução. Quando uma receita diz, separe a gema, ela não está mandando, porque se a pessoa não quiser, ela não faz. Mas ela está seguindo uma instrução. Né? Ela pode fazer tudo errado, mas daí ela não precisa olhar a receita. Tá? Quem é que disse ele nem está na aula? Ah, tá agora, o João chegou agora. Tá? Lê para nós, Gabriel, o primeiro parágrafo da página 49. Gabriel. Gabriel, liga o microfone e lê para nós o primeiro parágrafo da página 49 do Araribá. É a continuação do que ele leu agora. Ana Paula, começa? Ana Paula? Pedro? Vai. Eu. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Chover, ventar. O verbo haver com o sentido de existir e o verbo fazer, quando se refere à passagem do tempo, são chamados impessoais. Ficam entre a terceira pessoa do singular, inclusive quando são o verbo principal de uma locução verbal. Isso. O que significa? Quando eu digo, por exemplo, eles haviam feito, eles haviam dito, ou ela havia dito, tá? Não tem. Fica na pessoa, na terceira, quando são o verbo principal, tá? E aqui, esse exemplo que eu falei, eles não são o principal, eles são o auxiliar. Tá? Então, deixa eu ver aqui o horário. 10 horas. Então, não, dá pra gente ler mais um parágrafo desse. Só que tá acontecendo o seguinte, eu tô chamando as pessoas e as pessoas ficam mudas. Tá? Então, eu gostaria que eu chamo para ler, liga o microfone e lê. Fala, Pedro. Sinceramente, todas as aulas de todos os professores, o Gabriel, ele fica sem ligar o áudio, nenhuma vez. Mas ele não tem áudio, ele vai ligar, né? Então, se ele não tem áudio no celular, o computador que ele usa, ele deveria mudar para outro, né?
outro aparelho. Mas ele tem, sim. Ele, de vez em quando eu vou chamar e ele vai ler, né, Gabriel? Tá? Luiz, que a Sofia Porque não é porque ele faltou. E também quem é a outra pessoa? Ana. Ana, traz ela aí. fala, mas eu acho que ela foi no banheiro, alguma coisa. Porque ela fala, ela fala nas aulas, ela Pois deve estar no banheiro. sim, ela fala. É que às vezes, bem na hora que eu chamo, vocês pode ser que tenham feito alguma outra coisa que não estão ouvindo. Mas, por favor, fiquem ligados na aula, pelo menos para dizer, não vou ler, alguma coisa, para a gente não ficar perdendo tempo. Tá? Então, vai lá, Gabriela, por favor. Estrutura e regularidade. Ok, só o primeiro parágrafo, né? Sim, por favor. Tá, estrutura e regularidade. As partes que compõem a estrutura do verbo são o radical, a desinência, pessoa, número, modo e tempo ou formas nominais, e vogal temática, a, e, i. O conjunto formado pelo radical e pela vogal temática chama-se tema. Isso aqui é uma matéria que vocês vão ver de novo, com muito detalhe, lá mais para o 9º ano, tá? Que é a estrutura da palavra. O importante aqui é saber que o radical do verbo, por exemplo, como eu falei do verbo pôr, né? Quando sai dele um outro verbo, um verbo que deriva dele, vai ter uma parte que se mantém. Então, por exemplo, se eu disser assim, o verbo assistir, ler, verbo ler, tá? Se eu usar reler, dá para vocês saberem o que sobre o verbo? O que é reler? Ler de novo. Ler de novo. Então, o radical se mantém do verbo ler, e eu acrescentei um prefixo aqui que significa de novo, né? Se eu disser assim, prever, ele previu que isso ia acontecer. Qual é o verbo? Qual é o radical do verbo aqui? Ver? Ver, né? Daí eu acrescentei um prefixo, prever, que significa ver antes, quer dizer, como se a pessoa, antes da coisa acontecer, ela viu. E daí eu vou ter o verbo prever, e uma dessas letras, que mostra ali, ó, que é a vogal temática, que é nessas terminações, ar, er ou ir. Então, se o verbo é, por exemplo, agora que eu tô vendo que a Sofia copiou todos os verbos com or ali. É só ver ele no site que eu li. Tá. Se eu tivesse dito assim, quebrar, qual é a vogal temática do verbo quebrar? A. O A. Aí alguém pode me dizer assim, mas no verbo quebrar também tem a vogal E. Tem, mas a vogal temática é aquela que forma o infinitivo. Ar, era ou ir. Entenderam? Então, isso é que é importante vocês saberem agora. Que eu vou olhar, vou passar o verbo para o infinitivo e vou procurar de qual conjugação ele é. Tá? Entenderam? Então, por exemplo, Duda, se eu disser assim, o cachorro latiu, qual é o infinitivo do verbo latiu? Latir? Latir, com R, né? Latir. Entendeu? E se eu disser assim, a mãe da Beck descobrirá que ela foi para a casa da viúva Douglas. Descobrirá. Qual é o infinitivo do verbo descobrirá? Descobri. Descobrir. A Luísa botou também ali. Tá? Então, descobrir e a vogal temática é o I. Tá? Até aí foi? Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Luísa, lê para nós o segundo parágrafo ali da estrutura e regularidade. Luísa? Ô, prof, eu acho que ela não tem microfone. É verdade. Giovanni.
Giovanni, Prof. lê para nós. O parágrafo de baixo. Os verbos regulares. Estruturas de irregularidade, é isso? Isso. Segundo parágrafo desse texto. Os verbos Os verbos regulares seguem do modelo da conjunção, sem alterações. Os irregulares sofrem mudanças no radical ou na desinência. Em algumas pessoas, em alguns tempos verbais, os verbos que fogem completamente do padrão de sua conjunção são chamados de anômalos. Anômalos. Muito bem, anômalos. É conjugação, tá? Conjugação. Não tem L, não é conjugação, como às vezes as pessoas escrevem. Conjugação. É diferente de conjunção, que é uma classe de palavras que a gente vai estudar lá no 8º ano, tá? Então, a conjugação dos verbos, se o verbo é regular, ele segue uma tabelinha, tá? Vocês já viram uma criança pequena dizendo assim, eu fazia? Sim. Sim. Por que uma criança pequena diz eu fazia? Porque ela ainda está aprendendo a falar direito. Isso, mas quando ela diz eu fazia, é um bom sinal. Por que será que é um bom sinal? Se fosse o verbo beber, como é que ela diria? Eu bebi. Se fosse o verbo comer, como é que ela diria? Comi. Se fosse o verbo ver, vi. Se fosse o verbo fazer, Fazia. fazia. Entenderam por que é um bom sinal? O que aconteceu com essa criança? Ela está sabendo conjugar para ela mesma, mas o fazer é um verbo irregular, então ele Muito não tem isso aí. É isso aí, Sofia. Ou seja, essa criança já aprendeu que os verbos têm uma regularidade. Se é bebi, comi e vi, é fazer. Tá? Por que ela errou? Porque ela conjugou como regular, que é a maioria, um verbo que é irregular. Então, o que mostra isso? Mostra que essa criança já sabe os verbos regulares. O que falta ela saber? Os irregulares. Os irregulares. Tá? Não acharam legal isso? Sim. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o verbo escrever, quando a gente diz assim, eu tinha bebido, eu tinha comido, eu tinha, verbo escrever. Escrevida, a criança falaria, mas é escrito, né? Muito bem, então ela usa um verbo irregular, um particípio, depois a gente vai ver, como se ele fosse regular. Tá? Então, é disso que está falando esse parágrafo que o Giovanni leu para nós, que os verbos regulares seguem um modelo. Quando eles fogem desse modelo, quando eles têm uma mudança no radical ou na desinência de algumas pessoas, ele é irregular. Tá? Isso acontece em português, mas também acontece em inglês, em francês, em todas as línguas, quer dizer, em muitas línguas, os verbos, alguns verbos têm uma irregularidade. Daí a gente tem que estudar ele especificamente, aquele irregular. E quando ele é uma coisa muito anormal mesmo, ele se chama anômalo. Tá? Depois a gente vai estudar quais são os 2 verbos anômalos que existem na nossa língua. Quem é que chuta qual é um verbo muito, muito, muito irregular? Que muda muito todas as letras. Maria Clara. Não? Eu pensei que tu estava fazendo... Ou não, né? Pois não. Marina? Nada, deixa. Diz, Marina. Me parece que tu disseste exatamente um dos 2. Qual?
Ir, muito bem, Marina. O verbo ir é um dos verbos irregulares. Muito irregulares. Porque, vejam, quando eu digo ir, e daí ontem eu fui. Agora eu vou. Olha que diferente que ele fica. Ele tinha um I e um R. Agora ele tem um V, um O e um U. Não tem nada a ver. Né? Então, Marina, é isso mesmo. O verbo ir é um verbo anômalo. Quando tu disse que era uma palavra muito diferente, eu pensava tipo uma palavra com umas 20 letras, assim, lá. Mas não. É o verbo ir, é um dos dois. E quem é que descobre qual é o outro dos dois? Também é um verbo pequeno. Eu vou chutar, eu tinha falado por. Qual? Porque muda pois, mas eu acho que não é porque continua o P e o... O verbo por, na verdade, ele é bem diferentão, mas ele não é anômalo. O anômalo, ele muda tudo, tudinho. Tem horas até que esse outro verbo que eu vou falar fica com uma letra só. Quem será que descobre? Ele... Verbo... Ai. Descubram, tá? De tarefa. Quais são os verbos anômalos? Porque já está na hora de fechar esta aulinha e vocês vão ficar com este segredinho para descobrir. Quais são os verbos anômalos? Um deles a Marina já falou. E o outro vocês vão ter que descobrir. É ser, prof? É ser. Foi o Mr. Google que te ajudou? O Mr. Google é alta profissão gostosa de ajudar, né? Muito bom. Tá? Então, Tchau, prof. na próxima aula nós vamos continuar. Tá bem? Tchau, prof. Peraí. Não vamos embora que eu quero ver se alguém dessas pessoas aqui veio. O João Teodoro veio, né? Luísa tá aqui. Pedro tá aqui e Samuel não veio. Beijinhos para todos. Podem ir. Tchau. Tchau.